Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma revisão de estatística aplicada. Eh, Hoje iremos abordar intervalos de confiança voltados para proporção e média. É importante que a gente leve em consideração cálculos que englobam essa perspectiva, como, por exemplo, cálculos de Z crítico, cálculos de T-student. Eu sou o professor Igor, sou graduado em Química, pós-graduado em Estatística Aplicada e mestre em Educação. Atualmente professor da disciplina de Estatística e Bioestatística, né, na Faculdade IMES, no estado do Amapá. Hoje vamos revisar alguns assuntos importantes, né, para a segunda avaliação semestral da nossa disciplina. Eu trouxe então aqui uma questão que envolve o cálculo de intervalo de confiança, certo? Relacionada à proporção. Então, o que que diz essa questão aqui, ó? Uma nutricionista avaliou a adesão ao plano alimentar de 380 pacientes, sendo que 228 aderiram corretamente. Com base nessas informações, determine N. N é sempre a nossa amostra, tá? Calcule P barra, que seria a proporção. Alguns livros abordam proporção como P-chapéu, tá? Então é a mesma coisa, fiquem tranquilos. Determine o valor de Z crítico, né, o Z-score para 92% de confiança e calcule o intervalo de confiança de 92% para a proporção de pacientes interessados. Tá? Então, o que que seria a N? N seria a minha amostra. Ela, então, avaliou a adesão ao plano alimentar de 380 pacientes. Então, a minha amostra é de 380. Como que eu faço para calcular a proporção? A proporção, pessoal, ela tem uma fórmula específica, que é P igual a x sobre n. O que que seria o x? O x seria a quantidade de pessoas que de fato participaram de um evento específico, tá? Então, n, a minha amostra. Qual seria esse evento específico? As pessoas que aderiram corretamente a esse plano alimentar. Então, eu posso dizer que 228, né, dividido para 380. Isso aqui dá aproximadamente acho que 0,6, né? Trouxe aqui a minha calculadora para fazer com vocês, tá? Esse exercício, certo? Então, letra B, alternativa, né? Letra B, a resposta seria 0,6. Como que eu faço para determinar o valor do Z crítico? Tá? Para determinar o valor de Z crítico, você vai utilizar a fórmula 1 menos alfa sobre 2. E alfa você descobre por meio da fórmula de alfa igual 1 menos a porcentagem do nível de confiança, certo? E aí você vai fazer que alfa é igual 1 menos, qual é a porcentagem? 92. Você tira da porcentagem e aí faz 1 menos 0,92, que vai dar 0,08, certo? Você pega esse valor e substitui ali no valor de alfa na fórmula principal do Z crítico. 1 menos 0,08 dividido para 2, tá? Se você jogar tudo isso direto na calculadora, você chega no valor de 0,96, tá? 0,96. O que que você vai fazer com esse valor? Você vai pegar esse valor e você vai procurar ele lá na tabela normal. Vamos aqui embaixo na nossa tabela normal. Ó. Cadê a nossa tabela normal? Está aqui, ó. Você vai procurar um número exato ou o mais próximo possível dele. Aqui, se você analisar, você não vai encontrar o 0,960 exato. Você tem o mais próximo possível aqui, ó, o 0,9599, tá? Então, esse é o valor que você vai usar, 0,9599, que aí arredonda para 0,96, tá? Então, quando você descobre o valor na tabela normal, você vai olhar o valor lateral, no caso 1,7, e você vai somar com o valor superior, que nesse caso é 0,05. E aí você vai colocar 1,7, né? Vamos voltar aqui, ó. 1,7, 1,7 mais 0,05. Isso aqui dá 1,75.
Tudo bem? Esse aqui é o valor de Z crítico. E aí já respondemos então a letra C, 1,75. E aí, por fim, chegamos então no mais importante, que é o cálculo do intervalo de confiança para um nível de confiança de 92%. Como que a gente visualiza, como que a gente consegue fazer o cálculo, né, do intervalo de confiança para a proporção? Existe uma fórmula adequada que engloba o que a gente chama de margem de erro. Qual seria essa fórmula matemática? Você tem a seguinte equação: P barra mais menos o valor de Z crítico multiplicado pela raiz quadrada de P barra vezes 1 menos P barra, tudo isso dividido por N. Você vai só substituir esses valores agora. Só colocar o valor de P, que a gente já calculou, só colocar o valor de N, que a gente já calculou, e aí você vai usar o quê? Calculadora, tá? Já vai usar a calculadora tranquilamente. Então, vamos substituir esses valores. O valor de P a gente já calculou, que é 0,6, né? 0,6, mais menos o valor de Z crítico, que a gente já calculou, que é 1,75, né? Então, 1,75. E agora eu vou só substituir o valor das incógnitas dentro. Que incógnita? Eu já estou cansado já, velho. Agora que a gente já tem a nossa fórmula matemática armada, basta substituir os valores que a gente já calculou e visualizou anteriormente, né? Qual que seria o valor de P? A gente já viu que é 0,6, né? Então, 0,6 mais menos, e o valor de Z crítico que a gente já calculou aqui, ó, que é 1,75. Então, 1,75 vezes, eu vou só substituir o valor das letras que estão dentro da raiz quadrada. P, que é 0,6, vezes 1 menos P, que é 0,6, dividido por N, que é a minha amostra, que é 380, tá? Você que não tem uma calculadora científica boa, tá? Você precisa fazer essa conta por partes para você não errar. Faça primeiro a matemática do que está dentro da raiz. Depois você tira a raiz quadrada e aí execute o restante dos cálculos, tá? Se você tem uma calculadora boa, já manja, você pode fazer tudo isso aqui direto, já chegar num valor. Mas vamos fazer por partes. Então, eu tenho 0,6 mais menos 1,75 vezes a raiz quadrada, e agora eu vou jogar na calculadora somente isso aqui, ó, 0,6 vezes, abre parêntese, 1 menos 0,6, fecha parêntese, dividido por 380. Isso aqui, pessoal, vai dar aí aproximadamente 0,000631557, alguma coisa assim, tá? Acho que é esse valor, sim, tá? De posse desse valor, agora eu vou tirar a raiz quadrada, certo? 0,6 mais menos 1,75 e a raiz quadrada desse valor, né, é 0,0251, ok? E agora você vai fazer, né, estou fazendo junto com vocês aqui, ó, essa multiplicação aqui. Então, 0,6 mais menos 1,75 vezes 0,0251. Isso aqui vai dar 0,0439, tá? E agora você vai fazer o menos e o mais. Você vai fazer 0,6 menos esse valor e 0,6 mais esse valor, tá? Primeiro vamos fazer o menos, né? 0,6 menos 0,0439. Isso aqui dá 0,5561. E agora o mais, 0,6 mais 0,0439. Isso aqui dá 0,6439.
tá? Acabou? Ainda não. O correto é que a gente coloque esses resultados dentro do cochete, tá? Ponto e vírgula, que é a forma que a gente tem para expressar o intervalo de confiança, do menor valor para o maior valor, tá? Esse aqui, então, é o nosso intervalo de confiança para essa situação específica aí, envolvendo as pessoas que aderiram corretamente o plano alimentar estabelecido, tá? Então, primeira parte, intervalo de confiança para proporção, certo? Pode ser que na calculadora de vocês, a calculadora de vocês coloque isso aqui em base 10, né? Fique alguma coisa do tipo de 6,3 vezes 10 a menos 4. É a mesma coisa, tá, pessoal? Porque a vírgula está andando, ó. Tá andando. E aí a gente expressa isso em potência de base 10, tá? Então não se assusta. Fechou, finalizamos então. Vamos agora para a segunda parte. Bom, pessoal, segunda parte agora, intervalo de confiança para média, certo? É importante a gente dizer que quando a gente fala de intervalo de confiança para média, existem duas situações específicas, tá? Existe a situação em que o desvio padrão populacional é conhecido e existe a situação em que o desvio padrão populacional é desconhecido. Também é importante frisar que situações em que o desvio padrão populacional é conhecido é praticamente irreal. Não é muito comum, não é muito realista, porque dificilmente nós vamos conseguir obter o desvio padrão de uma população inteira na qual estamos querendo trabalhar, tá? Então é mais comum questões que nós temos o desvio padrão populacional desconhecido, nós não sabemos. E aí a gente executa o cálculo a partir do desvio padrão amostral, tá? A partir da amostra dessa população. E aí a gente utiliza uma fórmula matemática com um erro específico, tá? Onde nós utilizamos a distribuição T de student no lugar do Z crítico normal, certo? Então, o processo matemático se difere um pouco. Então, vamos analisar aqui essa situação. Um fisioterapeuta está analisando a evolução funcional de pacientes em reabilitação após lesão musculoesquelética. Para isso, utilizou como indicador o tempo médio de caminhada contínua em minutos após o tratamento. Uma amostra de 15 pacientes apresentou média de 30 minutos, desvio padrão amostral 6 minutos, utilizando o nível de confiança de 95%, determine o IC para a média populacional do consumo energético diário desses pacientes. Utilize a distribuição T de student e os graus de liberdades adequados, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar a nossa fórmula matemática para média, né, e C de média, com desvio padrão populacional desconhecido, ou seja, a gente vai utilizar o desvio padrão amostral. Então, a gente coloca como média mais menos o T crítico, né, o T de student, vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada da amostra, tá? Essa é a nossa fórmula. A gente tem a média, ele fornece para a gente a média? Cadê? Fornece. Ele fornece para a gente o desvio padrão? Fornece. Ele fornece para a gente a amostra? Fornece, 15 pacientes. O que, que ele não está te fornecendo de forma explícita é o T de student. E aí a gente precisa fazer esse cálculo, tá? Como que a gente calcula o T de student? Tá? Que vai cair isso em muitas provas. Primeiramente, a gente utiliza essa fórmula, que é a fórmula do GL, que é graus de liberdade, onde você faz n menos 1, tá? Então, n é a minha amostra. 15 menos 1 é igual a 14, certo? E aí, depois você calcula o valor de alfa, pela fórmula que a gente já conhece. 1 menos porcentagem de confiança, tá? E aí você vai fazer 1 menos 0,95, já que a porcentagem é 95%. Isso aqui vai dar 0,05, certo? De posse desses valores, você vai analisar uma outra tabela, que é a tabela de distribuição T de student.
certo? E aí você vai visualizar na tabela uma coluna que mostra os graus de liberdade, tá? E uma coluna não, né? Uma linha que vai mostrar os valores de alfa. Alfa recebe o nome de nível de confiança, tá? E aí lá na coluna, na linha que fala sobre o alfa, você vai analisar onde está escrito bicaudal, tá? Que é no que se refere as duas caudas do nosso gráfico de probabilidade de intervalos de confiança, que é o mais comum, já que a questão não falou nada para a gente visualiza sempre o valor bicaudal. Vamos dar uma olhada lá. Os valores é 14 e 0,05. Então, ó, você vem descendo, cadê? Achei. Você tem aqui os graus de liberdade, colocar em vermelho para visualizar melhor, e o nosso grau de liberdade deu 14. Então, isso quer dizer, ó, que o meu valor de t está nessa linha, ó. É um desses valores aqui, ó. É um desses valores aqui. E aí, eu vou olhar onde? Sempre no valor bicaudal, se a questão não falar nada. Tá aqui no meu valor bicaudal. Então, você vai enxergar aqui no seu valor bicaudal que deu quanto? 0,05. Cadê? Aqui, 0,05. Então, olha só. Aqui na coluna, até chegar no 14, ó, aqui, esse é o meu valor, 2,145, tá? 2,145. Então, você tem, ó, a fórmula do GL, que é 1 menos N, né? Opa, N menos 1, na verdade, né? E a fórmula do alfa, que é para você descobrir o valor bicaudal, tá? Então, ó, 1 menos a porcentagem de confiança. E aí, só recapitulando, ó, eu fiz 15 menos 1, que deu 14, e aí eu olhei aqui, ó, o 14, ó, e aí eu fiz 1 menos 0,95, que deu 0,05, e eu olhei aqui no bicaudal, bicaudal 0,05. E aí eu cheguei aqui no valor da minha tabela de 2,145, tá? Então esse é o valor de t. Esse é o valor de t. Então t é igual a 2,145, tá? 2,145. É isso mesmo? Isso. Show! Chegamos no valor de t. Agora é só substituir na fórmula, tá? Vamos substituir na fórmula. Primeiro, o valor de média. A média é 30. Então, você vai colocar 30 mais menos o valor de t de 2,145 vezes o desvio padrão amostral, que é 6, dividido pela raiz quadrada da amostra, que é quanto? 15. E aí eu sempre falo para vocês fazerem por partes, para vocês não fazerem errado. Resolve primeiro o que tiver raiz. Então você vai jogar isso aqui na sua calculadora, ó. Você vai fazer, ó, estou fazendo aqui, 6 dividido pela raiz quadrada de 15. Isso aqui vai dar o valor, né, de 1,5491. Ok. 30 mais menos, e agora você vai fazer essa multiplicação. 2,145 vezes esse valor, né? Então, deixa eu fazer aqui. 2,145 vezes 1,5491. A gente chega no valor de 3,3228. E aí você vai fazer o mais e o menos, né? Puxando aqui o menos, 30 menos 3,3228 e 30 mais 3,3228. Bora ver quanto é que dá isso aqui? Então, primeiro menos, 30 menos 3,3228. Isso aqui dá 26,6772. Agora o mais, 30 mais 3,3228, isso aqui dá 33,3228, certo? E aí eu coloco isso aqui dentro do colchete, do menos, ponto e vírgula, para o mais. E aí eu finalizo, então, o cálculo. Certo, pessoal?
É assim que a gente faz, então, o cálculo para o intervalo de confiança da média. Fechou. Ficamos por aqui, então. Espero ter ajudado. Continue aí com os estudos focados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço, até a próxima. Falou!